Olá pessoal, nesse vídeo eu estarei apresentando as configurações do implemento, que é para iniciar um trabalho com o EasyGuide 250. Então vamos no menu ali iniciar um trabalho. Ele pergunta se eu terminei o serviço, eu vou falar que sim. Eu vou criar uma nova área. Eu posso colocar nome do cliente aqui, então eu vou criar o nome do cliente. Nesse caso eu vou colocar Trimble. Venho em Enter, dou OK. Nome da fazenda, criar uma teste aqui, dou OK. O campo, criar um novo, talhão 1. Talhão 1. Volto em Enter aqui. Fazer de novo, aí ele corta. OK. E o evento, que eu posso criar um novo ou colocar um que eu já comecei. Então, fungicida. Continuar. Vou informar a largura de trabalho do meu implemento. Se ele é maior ou menor do que isso, eu informo a largura exata dele. Eu informo a sobreposição, se eu quiser ter uma margem de segurança. Então, se o meu implemento é 18,5 metros, eu vou colocar exatamente 18,5 metros na operação anterior. E aqui eu coloco a margem de segurança que eu quero. Então são 20 centímetros. Ele vai estar trabalhando com 18,30 metros, mas ele vai estar marcando 18,5 metros. Aqui eu vou informar a distância da antena até no implemento. Então nesse caso aqui são 5,60 metros. Aqui eu vou informar se eu tenho algum deslocamento lateral do meu implemento. Ele é maior para um lado do que para o outro. Nesse caso não tenho. E eu vou escolher o modo de trabalho, se é reto, a mais, curva idêntica, adaptativa e assim por diante. Nesse caso vamos fazer uma simulação com reta. Se eu desejo gravar um limite para saber quantos hectares tem o talhão, eu medir uma área, então eu vou fazer sim. Eu posso iniciar a gravação do limite aqui. Durante a gravação do limite eu posso marcar meus pontos também, se eu quiser. Posso marcar então aqui o ponto A e continuo fazendo a medição da área. Então assim que ele me pedir para marcar o ponto B, eu já posso marcar, ou no final do talhão do outro lado. Então depende da situação de cada campo ou de cada trabalho. Aqui eu já marquei o ponto B. E aí eu vou fazer vou girar em volta da área para marcar quantos hectares tem. Então nesse caso aqui eu vou só simular um pouco como se ele estivesse dando a volta na área. Se eu quiser já fechar esse campo, ele vai ligar de onde a máquina está até o ponto de início da gravação. Então nesse caso aqui eu vou fazer já fechar aqui. Ele pergunta se eu desejo salvar esse limite, falo que sim. E aqui ele vai me informar quantos hectares tem essa área. Então, como era só uma simulação, ele deu 0,42 hectares, mas se eu tivesse contornado todo um talhão, ele ia me falar a área total desse talhão. Então aqui a gente está com o equipamento configurado, ponto marcado, e é só iniciar o trabalho. Então aqui agora é só continuar seguindo o alinhamento do GPS, ou se você tiver piloto automático, engatar o piloto em cima da linha. Obrigado. Para mais conteúdos como esse, continue seguindo a Trimble nas redes sociais.